sabe o que eu vou falar para o cliente. Como que o cliente vai ter que interpretar aquilo, se nem quem está fiscalizando sabe, não é mesmo? Então, esse é o nosso grande problema aqui hoje. Eu trago uns dados para vocês, a gente tem uma média de 7 normas tributárias por dia útil, fora as notícias das decisões dos tribunais, que vocês que não são advogados têm que, ralar para entender, porque nem a gente entende, porque cada dia eles têm uma interpretação diferente sobre o mesmo assunto. A gente vai falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco, né? Então, você fica aqui igual o ET, né? Se sentindo um alienígena. E a nossa ideia aqui hoje é fazer com que você se sinta menos alienígena, entenda um pouquinho mais da tributação no Brasil. Aqui são os dados que eu gosto de trazer para vocês, desse estudo do CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria. Ela coloca o Brasil eu não lembro se são 16 ou 18 economias semelhantes que esse estudo da CNI compara. O Brasil fica no pior lugar do ranking de competitividade por conta do nosso sistema tributário. E não é só, como eu falei, da carga, é por conta das complexidades. Vocês aí do escritório de contabilidade sabem as inúmeras obrigações e declarações que vocês têm que preencher, né? Aqui são os dados que eu falei do IBPT, esse aqui eu acho que é o dado de 2021 ainda, ou 2020, que nós temos aí uma... eu falei errado, gente, falei 7 normas por dia útil, eu fui boazinha demais. Nós temos uma média de 52 normas tributárias por dia útil. E a gente sabe que não é fácil de acompanhar isso, porque a gente faz esse trabalho aqui para muitos clientes. Então, a gente sabe que não é nem um pouco fácil acompanhar, né? Bom, aí a gente fala, tá, mas o que é o sistema tributário nacional? Essa pirâmide coloridinha aí que eu coloquei para vocês. Vamos lá, vamos entender. Quem que deveria, tá? E eu falo deveria porque o Brasil ele é bem peculiar, assim, principalmente no momento que a gente está vivendo. Quem que está lá no topo? Quem que é a norma maior? Quem que tudo manda? A Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, vocês já viram o tamanho dela? Tem mais de 200 artigos, né? Então, assim, as pessoas usam drogas na faculdade de Direito e depois vai fazer a Constituição Federal. Isso que acontece, aí dá nisso. Faz uma Constituição com mais de 200 artigos. Pega a Constituição Americana. A Constituição Americana é muito menor. Bom, fato é que na nossa Constituição Federal tem uma parte específica, diferente aí da maior parte dos países do mundo, que na maior parte dos países do mundo o sistema tributário não está na Constituição, está fora. Na nossa não, tem um capítulo lá próprio, eu vou falar um pouquinho dele, que trata da Constituição Federal. Então você pega lá, no topo você tem as regras tributárias que estão na Constituição Federal. Então papai e mamãe tá aqui. Embaixo da Constituição Federal, alguém já ouviu falar do CTN? A nossa Constituição é de 88. Mas o Código Tributário Nacional é 66. Nossa, peraí. Como que um Código Tributário, que é uma lei de 66, pode valer e tá embaixo de uma norma que só vem em 88, que é a Constituição Federal? Alguém me explica esse fenômeno? Então, o que acontece? No Brasil, a gente tem algumas teorias mirabolantes jurídicas, tá? Que eu não vou ficar aqui dando muito nome para não deixar vocês, senão vocês vão ficar com raiva de mim. Enfim, mas o fato é que aqui aconteceu o que a gente chama de recepção. A nossa Constituição, ela veio depois, em 88, mas ela recepcionou o nosso Código Tributário, que era de 66. Então, né, os caras falaram, hã? O quê? Eu vou ter que criar outro Código Tributário? Nem a pau. Eu vou abraçar esse que tá aí. Não abraçou tudo, tá? Não abraçou. Abraçou uma mão, uma perna, uma parte do cabelinho, mas uma olheirinha, um narizinho do Código Tributário, a nossa Constituição não abraçou. Então, até, por exemplo, quando eu dou aula para o pessoal da OAB, do tributário, eu falo, não estuda o Código Tributário assim, ó, lendo ele. Por quê? Muito artigo que na hora que você está lendo aí, igual uma Bíblia, esse artigo, na verdade, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição, porque ele não bate com a nossa Constituição. Eu vou dar um exemplo daqui um pouco, que a gente vai falar do princípio da legalidade, tá? Mas fato é que, de modo geral, grande parte do CTN de 66, que é uma lei de 66, foi sim recepcionado e está submetido à sua interpretação hoje à Constituição Federal. E aí, logo abaixo aí do CTN, que o CTN é uma regra de norma geral, então todas as normas tributárias têm que obedecer ao CTN também. Nós temos aí, o que é LO? LO, Lei Ordinária, leis, tá?
ILC, lei complementar. Gente, é tudo lei. Ah, o que é uma lei ordinária? É uma lei que não presta? Não. Entre uma lei ordinária e uma lei complementar, a única diferença é o número de pessoas para aprovar aquela lei, tá? Mas é tudo lei, beleza? É tudo lei. Depois, quem quiser me mandar nas dúvidas, depois eu esclareço, só para a gente não entrar muito no juridiquês, tá? Mas é o quórum de aprovação dessas leis que muda. E a gente também tem tratados internacionais, tá? Por exemplo, tem um tratado internacional. Não sei se alguns de vocês já teve caso com um cliente assim. Quando você manda dinheiro para fora, dependendo do país, o Brasil tem um tratado de imposto de renda, que é um tratado para evitar bitributação, para que aquela renda não seja tributada tanto aqui quanto no outro país. Por exemplo, salvo engano, o Brasil tem um com a Noruega, ou está para sair um com a Noruega. Então, se existe esse tratado, normalmente vocês vão ter regras específicas para que quando você receba um dinheiro lá, mas você tem uma filial aqui, essa receita não seja tributada 2 vezes, tá? Então, existem tratados internacionais, temos o GATT, também que você já deve ter ouvido falar, que ele rege principalmente a parte de comércio internacional, tá? E embaixo, temos aquilo que vocês conhecem, milhões de decretos, portarias, instrução normativa, norma vinculante, enfim, várias coisas que vão ter aí, outras normas, infralegais, que você tem que acompanhar no seu dia a dia, porque você não tem mais nada para fazer, não é assim? Então, como eu falei para vocês, lá na Constituição Federal, a gente tem um capítulo próprio sobre o Sistema Tributário Nacional, lá no artigo 145 seguintes. O que você vai achar lá depois do artigo 145, Tainá? Perfeito, ainda bem que eu estou fazendo esse curso, é o que eu vou fazer no meu recesso do final do ano, né? Do dia 22 até o dia 2, eu vou ficar lendo o artigo 145 seguintes da Constituição Federal, com certeza, né, Átila? Bom, lá você vai ver princípios gerais do direito tributário, você vai ver limitações ao poder tributário, que a gente vai falar desses 2 temas hoje, quais que são os impostos da União, dos estados, dos municípios, e essa parte a gente não vai ver aqui, que é mais vinculada à parte de repartição de receitas. Você já deve ter ouvido falar isso.